Estamos em pleno verão e o São Pedro resolveu jogar às trevoadas. Por isso, se ouvirem um trovão daqueles bem grandes, é lá fora. Um dos vídeos que mais me pedem para fazer no Instagram é dicas para ler livros em inglês. Eu tenho imensos livros em inglês, eu cada vez leio mais em inglês, apesar de ter estado em pausa durante alguns anos, porque os meus livros da faculdade eram todos em inglês e eu fiquei farta daquilo. Entretanto, quando acabei a faculdade, no fim, veio o trovão. Entretanto, quando acabei a faculdade, comecei a ler em inglês e apercebi-me de todo o mundo lá fora. Comecei a ler em inglês, comecei a comprar em inglês, até porque existem edições maravilhosas lá fora. Começamos pela vantagem óbvia que é ler em inglês. Os livros em inglês são muito, mas mesmo muito mais baratos. Apesar dos paperbacks em inglês serem de menor qualidade, principalmente os mass markets, que são aqueles pequeninos, como eu tinha o medo, não sei onde é que ele está. É os paperbacks pequeninos, não terem tanta qualidade como os livros em paperback em português. Eu acho que vale muito a pena comprar em inglês, porque às vezes com o preço de um livro em português que vai para 15, 16, 17, e eu já vi livros a 22 euros. Dá para comprar 3 ou 4 livros novos, nem sequer é em segunda mão, porque em segunda mão eu consigo pechinchas e às vezes compro, tipo com 20 euros, consigo comprar imensos livros. Outra vantagem que me diz particularmente a mim é as edições maravilhosas que existem em inglês. Existem editoras que têm como objetivo, literalmente, lançar edições limitadas, edições com outras coisas que os livros originais não terão. Eu estou-me a lembrar da Waterstones, que costuma lançar edições limitadas, da Goldsboro, imensas. Eu conheço-as a todas, daí ter estas edições maravilhosas dos meus livros. O que às vezes me surpreende é que estas edições, que aqui em hardcover seriam mesmo muito caras em Portugal, lá são o preço de um paperback em português. Eu já cheguei a comprar edições limitadas, que depois esgotam facilmente, por 15 e 17 euros em hardback, em inglês obviamente, e em Portugal eu compraria um livro absolutamente normal em paperback. E não se esqueçam que eu gosto de pechinchas e percorro todos os sites e todas as lojas em segunda mão para poder comprar edições bonitas e especiais. Outra vantagem é a possibilidade de ler muitos livros que infelizmente não são publicados em Portugal. Ou porque não chega ao radar das editoras em Portugal, ou porque não ganha suficientemente balanço lá fora para ser publicado cá, ou simplesmente porque em Portugal há o tempo de espera da tradução, que às vezes pode ir até 1 ano ou 2 anos. E às vezes existem aqueles livros que nós queremos mesmo ler e não aguentamos esperar e acabamos por lê-los em inglês. Além de que, e esta é outra vantagem de ler em inglês, ao menos sabemos que as séries serão publicadas, a não ser que o autor desista ou morra. Porque eu já tive esta experiência, existem muitas editoras em Portugal, isto não é nomear uma editora específica, começam a publicar uma série, entretanto a série não vende como eles querem e acabam por não publicar os próximos volumes, deixando o leitor que começou a ler aqueles livros em português de pé na mão. Isto é um ciclo vicioso, porque eu já tenho muito medo de comprar livros em português, especialmente séries, ou seja, se eu não compro, também existirão outras pessoas que também não comprarão os livros, ou seja, não compram as editoras portuguesas não têm dinheiro porque não vendem os livros, não editam os próximos da série e assim é uma bola de neve. Outra vantagem, e isto não é só para o inglês, é para todas as línguas, porque eu recentemente dediquei-me a aprender italiano. Eu sei, I'm crazy. Parlar italiano. É o facto de lermos numa língua diferente, como é o inglês, estamos a trabalhar o nosso vocabulário, a aprender novas palavras e não nos esquecemos daquela língua, ou seja, estamos a praticar de certa maneira. Porque uma das dificuldades que eu estou a ter agora no italiano, eu também estou ainda beginner, é eu não tenho com quem falar italiano, não há muitas séries em italiano e eu tenho dificuldade em acompanhar, porque além disso os italianos falam muito rápido. Uma coisa que o inglês não se passa, porque como leio em inglês, vejo séries em inglês, vejo filmes em inglês,
estou a trabalhar o meu inglês e os livros servem para isso, para aumentar o nosso vocabulário. Eventualmente, quando eu comecei a ler inglês, havia uma ou outra palavra que eu não percebia no contexto, mas não percebia muito bem o quê, e às vezes ia ver o que é que queria dizer no dicionário, raramente, porque eu tentava perceber pelo dicionário, porque eu sou preguiçosa. Pelo dicionário não, pelo contexto. E agora tenho um vocabulário que eu até acho que é bom a nível do inglês. Uma das vantagens que eu também vejo em ler e comprar livros em inglês, e eu já falei um bocadinho neste vídeo, é as imensas lojas em segunda mão que existem com livros em inglês. Online existem 1500 lojas com livros em segunda mão mais baratos que dá para comprar e são às vezes edições, como eu vos disse, que eu quero, edições lindas, por preço de um paperback em Portugal. Além disso, a vantagem de saber ler em inglês e ler em inglês também tem a ver com as lojas físicas em segunda mão, porque eu tive a vantagem de ir a Londres este ano e há lá lojas físicas cheias de livros super baratos em segunda mão, que se uma pessoa não tem cuidado, traz a mala cheia de livros e paga sobrepeso à saída de Londres. Atenção, este vídeo não é para dizer que ler em português é mau, porque eu também gosto de ler em português, particularmente quando estou cansada, porque ler em inglês, e vocês vão se aperceber disso quando começarem a ler, é mais difícil, vocês demoram mais tempo a ler inglês, particularmente no princípio, porque não é a vossa língua. Eu acho que devemos ler em português, infelizmente, cada vez mais é muito mais vantajoso para mim ler em inglês. Todas as razões que eu já vos disse e talvez por outras que eu nem me lembrei. Vamos então à parte em que eu vos digo algumas dicas, algumas recomendações que eu acho que resultam para quem quer começar a ler em inglês. Primeiro, os géneros são muito importantes e eu já vou falar mais à frente no vídeo. Existem géneros de livros que não vale a pena começar em inglês. Não, pelo amor da santa, não comecem por livros de high fantasy com mundos muito complicados, porque vocês vão detestar. Livros como Game of Thrones, que são mundos muito complicados, e mesmo como O Senhor dos Anéis, eu acho que são livros extremamente difíceis, especialmente O Senhor dos Anéis porque tem um inglês um bocadinho ainda mais arcaico que o Game of Thrones. São livros difíceis de ler em inglês, porque em mundos muito complicados são nomes de causas, são nomes de pessoas, são nomes de tudo e mais alguma coisa e vocês vão ficar confusos. Comecem por géneros de livros mais simples, como são o YA, o contemporâneo, o chick lit, fantasia mais básica e já entramos por aí. Uma coisa que resulta muito bem a começar a ler em inglês e resultou comigo é uma releitura. Ler um livro que vocês já leram em português em inglês. Acho isto particularmente fácil com os livros do Harry Potter, porque eu li os livros em português, tirando o último, acho que o último até li em inglês porque não consegui esperar. E comecei a ler as versões ilustradas em inglês e é particularmente fácil. Além disso, como é uma série, vocês vão se aperceber que do primeiro até o sétimo livro o inglês vai crescendo, assim como crescem as personagens. Ou seja, vocês também vão crescendo a nível de vocabulário e a nível de perceber o inglês ao longo de todo o livro. E sim, é um livro de fantasia, mas não é um livro com um mundo particularmente muito complicado. Também podes ler um livro que já viste, a adaptação cinematográfica ou a televisiva, porque já sabes a história e pelo menos já sabes o principal da história e para onde é que a história vai evoluir. São bons livros para se começar, ou uma releitura, ou um livro que a gente já conheça a história, seja pela televisão, seja pelo cinema. Outra sugestão é ler livros ilustrados em inglês, porque ao terem imagens é mais fácil vocês acompanharem com a história. Um deles é o Monster Calls. Eu até ofereci o Monster Calls a uma amiga minha que nunca tinha lido em inglês e ela achou particularmente fácil o inglês, porque é uma história infanto-juvenil, mas com uma mensagem muito adulta. E como tinha imagens na versão ilustrada, ela achou particularmente fácil esse inglês. Este livro não é próprio para pessoas muito sensíveis, porque vocês vão chorar baba e rainha. Como eu já vos disse, também resulta ler livros infanto-juvenis, sejam clássicos, sejam middle grades. Um dos livros infanto-juvenis que eu li em inglês foi o Peter Pan, do J.M. Barrie. É uma história que eu já conhecia, já sabia para onde é que ia, portanto foi muito fácil de ler, apesar do livro já ter alguns pares de anos. Não é um inglês difícil. Outro infanto-juvenil que eu também vos recomendo a começar a ler em inglês é o Wonder, by R.J. Palacio, que é a história do menino que tem uma alteração na face
tem uma dismorfia e sofre bullying e desconfiança dos outros colegas da escola. É uma história muito, muito bonita e muito fácil de se ler em inglês. Outra ideia, como eu vos disse, é ler YA e contemporâneos. Os YA e os contemporâneos são dedicados aos jovens adultos, portanto, normalmente têm um inglês que é direto, sem floreados, sem muitos mimimis e é muito fácil de entrar na história. O clássico para começar a ler em inglês é, por exemplo, The Fault in Our Stars, de John Green, que é muito fácil de se ler e quem já viu o filme também já sabe a história. Também tira um bocado da surpresa da história, mas é um bom livro para se começar a ler em inglês. E eu acho que só li esse livro do John Green, mas presumo que quase todos os livros dele sejam fáceis de ler, baseando na escrita do Fault in Our Stars. Outro livro que eu comecei a ler em inglês e depois terminei em português, não porque estava a achar o inglês difícil, mas porque apercebi-me que tinha o livro em português em casa, é o Hopeless, de Colleen Hoover. A Colleen Hoover, tirando a sua excursão estranha aos thrillers com o Verity, escreve YAs e contemporâneos. O Hopeless tem um inglês particularmente fácil, apesar de ter uma história muito comovente e que me fez remoer as entranhas. Mas é um livro muito, muito fácil de se ler na língua inglesa. Outro livro que também é um YA com uma mensagem profunda e muito forte e que agora também já tem adaptação na Netflix é o All the Bright Places, da Jennifer Niven. Este livro, eu não sou muito YAs, mas este livro tocou-me e tocou-me muito. Não vou entrar muito nas histórias dos livros porque senão nunca mais saio daqui. Mas é a história de 2 adolescentes que estão a lutar contra a doença psiquiátrica, a depressão, o luto, e foi uma história que me tocou mesmo muito. Outra sugestão que também eu acho que é agradável aos olhos e a ler em inglês é ler graphic novels. Porque, convenhamos, temos imagens, temos balãozinhos com textos pequenos e curtos. É fácil. É fácil. Alguma das sugestões que eu vos trago é o The Slipper and the Spindle, do Neil Gaiman, que eu também não tenho cá, que é um reconto da Bela adormecida, mas com um tom mais dark e com alguns elementos que me surpreenderam imenso mesmo. Além disso, as ilustrações do Chris Waddell valem tudo. Outra graphic novel que vocês devem estar fartos de ouvir falar é Saga, de Brian K. Vaughan e Fiona Staples. Eu já li os primeiros 4 livros, acho que não estou em erro. É uma história fácil de acompanhar, é uma espécie de Romeu e Julieta no espaço, em que ouvimos a história do Romeu e da Julieta pelos olhos da sua filha. Outro livro que não se enquadra bem nas graphic novels, mas que é uma história... Aliás, todos os livros deste escritor são contados desta maneira, em escrito e depois em imagens. E não é graphic novels, eu acho que são romances ilustrados. São os livros do Brian Selznick. The Invention of Hugo Cabret, The Marvels, são livros maravilhosos que nos trazem histórias que nos aquecem o coração. Também vos aconselho a ler fantasia, mas não livros com um mundo demasiado grande, particularmente no início, porque senão a vossa cabeça vai fazer... Um dos livros que eu acho particularmente fácil de ler em inglês, que é de fantasia e é um dos meus all-time favorites, e que toda a gente, ou quase ninguém fala de que me lembro, é o Stardust, do Neil Gaiman. Também tem filme, eu sei. Eu até acho que o filme até é mais completo que o livro, mas o livro é simplesmente delicioso e é muito fácil de se ler em inglês. Um mundo fantástico que também vai crescendo com as personagens e também a nível de dificuldade do inglês é o mundo dos Shadowhunters, da Cassandra Clare, a minha Cassie. Se vocês lerem por ordem cronológica, que é o City of Bone, o City of Glass, e agora City of Angels, falando em Angels, agora estou-me a esquecer dos nomes dos livros. Mas se vocês lerem por ordem cronológica, primeiro para esta trilogia, depois para a trilogia do Clockwork Angel, que é das minhas favoritas, e por aí adiante, eu ainda tenho muitas trilogias em atraso. Estou a começar mais uma. Vão-se a perceber que no início o inglês é mais fácil, apesar do mundo ter várias intervenientes, ter lobisomens, ter monstros, ter caçadores desses monstros, descendentes dos anjos. O inglês da Cassandra vai aumentando, assim como também o tamanho dos livros, porque eles vão passando disto para isto. Também são muito fáceis de ler em inglês os livros romances de época. Os romances de época são livros que se leem particularmente bem em inglês. Isto pode ser estranho porque eles passam-se em épocas diferentes,
mas são fáceis. Eu lembro-me que comecei a ler romances de época da Eloisa James, da Vanessa Riley, e são livros fáceis de se ler em inglês, porque a história é simples, nós já sabemos mais ou menos como é que vão acabar todos os romances de época, e é muito divertido. Os livros da Julia Quinn, e tive essa experiência este ano, também são fáceis de ler em inglês. Outro género fácil para começar a ler em inglês é o chick lit, como por exemplo I've Got Your Number, da Sophie Kinsella, porque são livros divertidos, com uma escrita leve, sem grandes problemas a nível de inglês arcaico ou palavras estranhas. São livros para se divertir e são livros que se leem muito facilmente. Por fim, uma das minhas últimas sugestões para quem quer começar a ler em inglês é optar pelo audiobook. Um mundo que eu descobri este ano e que me está a dar imenso jeito, porque ouvir audiobook é muito fixe, porque temos imensas coisas para fazer e podemos estar a ouvir e a fazer outras coisas, como a fazer o pino ou a engomar. Ajuda ainda mais estar a ouvir o audiobook e a ler o livro em inglês, porque vamos interiorizando as palavras. Escolham audiobooks que tenham narradores particularmente bons, não escolham narradores chatos. E outra coisa que também é bom para ler em inglês e para começar é a fanfiction. E eu não tenho vergonha de dizer que leio fanfiction, já não leio há algum tempo, mas às vezes não encontramos os finais que queremos, quer seja numa televisão, quer seja no cinema, das personagens que queremos, e há sempre pessoas iluminadas que escrevem fanfiction. E boa fanfiction. Eu já li fanfiction melhor do que alguns livros. Também já li péssima, mas também me ri com isso, portanto. Fanfiction normalmente também é um inglês muito menos trabalhado e muito mais fácil. Estas são as minhas sugestões / dicas para quem quer começar a ler em inglês. Eu não sei se farei uma segunda parte deste vídeo, por exemplo, com livros que eu tenho em inglês que eu acho que são fáceis, acho que até o farei. Não sei se será enquanto estiver cá, talvez será quando eu estiver na ilha, que assim posso mostrar os livros. Espero que tenham gostado deste vídeo, que vos tenha ajudado de alguma maneira, e obrigada a todas as pessoas que sugeriram este vídeo lá no Instagram. E vemos no próximo vídeo. Tchau!